Olá, minhas irmãs e meus irmãos, eu sou William Gonçalves e este é o nosso Evangelho no Lar, que sai todos os domingos aqui no canal Na Luz do Espiritismo. É uma alegria ter você aqui em mais um domingo. Vamos entrando nas conexões com Deus, momento de estarmos aqui no Evangelho, momento de nos desligarmos das vicissitudes da vida um pouquinho. Abrirmos os nossos ouvidos espirituais para ouvirmos a boa nova do Cristo, os ensinamentos do Mestre que nos direciona os caminhos. Agradecer a cada um de vocês que tem ajudado o canal, comentando, curtindo, compartilhando. Muito obrigado pelo carinho, pela dedicação, pela ajuda na caridade moral, compartilhando os ensinamentos aqui do Evangelho. Peço a vocês que continuem ajudando o canal, curtindo e comentando já vai ajudar muito. Se puder se inscrever também. Quem quiser também compartilhar em algum grupo espírita, ajuda o canal a atingir a mais pessoas, para que este conteúdo seja dividido com outras pessoas. A caridade moral que os espíritos nos ensinam. Então vamos conectando com Deus, trazendo uma paisagem no pensamento, aquela que mais te liga a Deus, ou um sol muito brilhante, trazendo no pensamento. Deus nos ampara em todos os momentos, ligando a Ele, o nosso Pai, ligando aos nossos mentores amigos, às nossas mentoras, os espíritos que nos ajudam no além, no outro lado da vida, e que estão nos sustentando com as suas preces, com seus conselhos. Obrigado, obrigado Deus, pelo dia de hoje. Hoje é dia 17 de agosto do ano de 2025. Pedimos autorização ao nosso Mestre amigo Jesus para iniciarmos este Evangelho no Lar. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua santa, fiel e bendita vontade, assim na terra como nos céus. O pão material e espiritual de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação e erro, mas livrai-nos do mal. Porque teu é o poder e a glória para sempre. Deus, Jesus, Maria, espiritualidade amiga e superior. Nesse momento, iniciando o nosso Evangelho no Lar, nós pedimos o direcionamento, a intuição, que possa ser um assunto muito útil para todos nós. Direcionando as vibrações para quem ouvir este Evangelho ao vivo, gravado, daqui um tempo, daqui uma semana, que as mesmas energias possam se conectar ao ouvinte, aonde ele estiver, conectando também com a energia da natureza, para que possamos, durante todo o processo de Evangelho, passar pela limpeza perispiritual do nosso corpo físico. Sendo assim, vamos juntos? Que assim seja e assim será, graças a Deus. Estamos, pessoal, aqui no Evangelho falando sobre espiritualidade no cotidiano, a vivência cristã em cada dia das nossas vidas, em cada momento do nosso dia. Espiritualidade viva, traduzir os conceitos do Cristo em cada passo das nossas vidas, no ambiente de trabalho, no trânsito, no carro, em qualquer local, na nossa vida familiar, na vida amorosa, na vida dentro das nossas religiões, aonde elas estiverem. Com qual propósito essa religião tiver, não importa. Quando falamos dos ensinamentos do Cristo, falamos do ensinamento do amor, da vivência prática do amor, da evolução moral. Falamos então, a partir de julho, de um novo conceito. No início do ano, fazemos as nossas, entre aspas, promessas de melhoria. E muitas das vezes não conseguimos executá-las durante o ano. Estamos então no meio do ano para o final do ano e revendo estes conceitos, trazendo algumas dicas para melhorar, para acelerarmos. Não adianta nós, enquanto seres encarnados, nos propormos a fazer algo e não levantar, não caminhar, não seguir para este propósito de uma vida melhor, de um sentido de vida melhor. E o nosso maior sentido de vida, o nosso maior ideal,
enquanto falávamos de ideal e sentido de vida, é a vivência prática dos ensinos do Cristo. Não adianta, então, nós, enquanto espíritas cristãos, ficarmos só na teoria. A teoria é extremamente importante e necessária. Vamos estudá-la durante alguns anos, décadas ou séculos. Talvez você que está aqui escutando este evangelho já está ouvindo os ensinamentos do Cristo há muitos e muitos séculos. Seja em uma ou outra religião, às vezes até numa religião não cristã, mas que tinha os ensinamentos direcionados para o amor, para o que Cristo trouxe. E ouvindo, nós éramos como aqueles que ouvem, que têm muito conhecimento, mas na hora da prática, na hora então dos momentos de desespero, de tristeza ou de dor, não conseguíamos praticar em sua essência o que Cristo nos trouxe. A vivência prática do Evangelho, então, depende de nós para darmos o primeiro passo. Reforma íntima não é algo simples e fácil? Não estamos falando que é simples ou fácil. Mas nunca será se não dermos o primeiro passo. Se formos avaliar, então, o que nós já aprendemos na vida e que depende de muitas percepções cognitivas, vamos perceber que precisamos de repetição. Repetir e elaborar, já dizia a psicologia. Às vezes vamos precisar repetir, elaborar e aí sim executar. Quantas vezes você também foi tentar fazer uma receita e que você seguiu o protocolo certinho que estava lá naquele livro de receita ou no site que você pegou? As mesmas gramas, a mesma quantidade de água, de óleo, tudo exatamente igual. Porém, ainda assim deu errado. Faltava então a prática ou faltava um novo experimento. Talvez este ingrediente esteja com a quantidade errada, enfim. Nós falamos então de cozinha, por exemplo, que é algo prático, que é algo que quanto mais você repete, você vai elaborando ali, você fica um pouco mais capacitado. A cozinha é um local que nós vamos percebendo como que também a nossa energia, o nosso direcionamento vai modificar às vezes até o sabor deste alimento. Energia, principalmente concentração. Um dos nossos principais temas, então, da reforma íntima, que nós temos falado muito aqui e que o evangelho hoje vai ser dedicado. A atenção plena, a presença plena em nossas vidas, estar no aqui e no agora. Já fizemos alguns evangelhos sobre isso, algumas palestras, mas é sempre importante pontuarmos esse tema, principalmente nos dias atuais, na qual as nossas distrações ainda estão maiores, com a vinda aí da internet, de outras tecnologias para nos distrair. Não temos nada contra a internet, nada contra os aparelhos eletrônicos. A única questão vai ser o uso, a utilização destes aparelhos e principalmente o estar no aqui e no agora, porque ainda quando nós estamos na internet assistindo um vídeo, ouvindo uma música, também não estamos com a atenção plena. Então a proposta básica da reforma íntima também é a atenção plena. E aí vocês podem me perguntar, William, o que tem a ver atenção plena com o evangelho? O que tem a ver estar no aqui e no agora com reforma íntima? Então vocês vão compreender muito profundamente hoje o porquê. Um dos primeiros passos de estarmos no aqui e no agora ou na atenção plena é justamente termos um sentido de vida e uma dedicação à vida. Então, não conseguiremos ter atenção plena e sentido de vida se nós não passarmos por todos esses passos a passos que a gente vem falando aqui desde julho. Vocês recordam de todos esses passos a passos? E ainda temos mais para frente, mas agora chegou no momento do aqui e do agora. Então observe, para termos uma atenção plena, nós precisamos ter um ideal, nós precisamos ter um sentido de vida. Então eu vou reler aqui todos esses conceitos que nós já falamos para pontuar como é importante e por que a reforma íntima é degrau a degrau. E não se culpe se você ainda não consegue ficar no aqui e no agora. Ouça esse conteúdo quantas vezes for necessário. Ouça outras palestras quantas vezes for necessário sobre o aqui e o agora, sobre o momento presente. Leia livros, não importa.
Vá adquirindo estes conhecimentos mesmo que você ainda não pratique. Em algum momento eles farão sentido, eles eclodirão, mas é claro que necessita que você dê o primeiro passo. Que você faça esses exercícios, que você se solidifique como um ser que quer uma mudança ativa na sua vida. E que a partir dessa mudança você conseguirá influenciar outras pessoas, não obrigá-las, mas influenciá-las com as suas palavras, com os seus pensamentos, com os seus atos. A reforma íntima, ela é degrau a degrau, porque não adianta eu pular um degrau, porque eu não vou conseguir, de fato, vivenciar plenamente a minha estadia espiritual aqui na Terra. Então nós falávamos sobre ter um ideal, tem o evangelho aí, vocês podem voltar. Ter um espírito de missão. Olha como é importante passar por essa fase. Entender que você não está aqui por acaso. Que você não está aqui na Terra, a passeio. Você está com uma missão, você tem algo a fazer. Mesmo que você não tenha uma religião, mas tenha um propósito, tenha um direcionamento na sua vida. Sua vida não é só trabalhar e voltar para casa, ainda que o trabalho seja muito importante e seja necessário para a nossa evolução, Kardec vai nos ensinar. Importante também, nessa nossa escada da reforma íntima, nós olharmos para a nossa vida interior. Olha como que a vida interior, ela vem em terceiro lugar, né? Então, ter um ideal, esse ideal nem sempre é ter uma religião, tá, pessoal? É ter um propósito. Nós, enquanto espíritas que aqui estamos ouvindo, nosso ideal é o ideal espírita. Lembra que no ter um ideal eu falei sobre a fé. A fé sincera, ela é sempre calma, ela proporciona paciência, que sabe esperar. Porque tendo seu ponto de apoio na inteligência e na compreensão das coisas, tem a certeza de chegar ao objetivo visado. Essa é a base do espiritismo. Muitos vão dizer que a base do espiritismo é outras, pode até ser, mas a base mesmo é a fé. Nós não temos um ideal direcionado sem uma fé, sem acreditar naquilo. Pergunte a um médico se ele não acredita na ciência. É incoerente, porque ele está ali trabalhando com ela diariamente. Então nós temos que, naquele momento, entendermos o propósito, o ideal. O espírito de missão. Quando a gente começa então a estudar o espiritismo, a gente entende que não estamos aqui por acaso. Ah, William, mas eu não sou missionário. Eu não vim para psicografar livros, eu não vim para dar palestra, mas quem falou que isso é a missão? Não é só isso que é a missão. Talvez a sua missão seja em primeiro lugar com você mesmo, com a sua família, com os animaizinhos que você tem, na sua casa, com o jardim que você cuida. Tudo é missão. Então, para você entender a atenção plena, em primeiro lugar, enquanto espírita, você tem que entender que você é muito amado, amada por Deus. Que a sua vida aqui teve uma programação reencarnatória, que talvez milhares de espíritos se organizaram para você estar aqui, proporcionando e movimentando este corpo agora, nessa programação reencarnatória, com bisavô, com avô, com pai, mãe, tio, vizinhos. Joana de Ângeles vai nos dizer que até vizinhos, colegas de trabalho são importantes na nossa jornada evolutiva. Então talvez nesta encarnação você realmente não vem com a missão de Chico Xavier e de outros que davam palestras para 10 mil pessoas ao mesmo tempo, que psicografaram 400 livros. Talvez não, realmente. Isso também é um processo de aceitação. E nós entendemos que a reforma íntima é cada passo e que quando você chegar lá em cima, aí sim você vai poder reencarnar, talvez com uma missão como essa, desprendido de tudo e de todos, mas com amor. Porque o desprendimento real, ele é amoroso. Ele é conectado com Deus. Eu me desprendo, mas eu amo profundamente você como você é, na sua essência e na sua missão. Por isso que aí nós vamos entrando e nós vamos entendendo que nós somos alma, nós não somos corpo. O corpo, ele está conectado a nós, nós devemos a ele respeito porque ele é empréstimo de Deus, nós temos que cuidar como Deus nos ensina. Os espíritos vão dizer então no Evangelho segundo o Espiritismo, cuidar do corpo e do espírito, ambos precisam de cuidado e de respeito.
E temporariamente nós estamos neste veículo para cumprir a nossa missão. Olha que interessante. E a missão, pessoal, é aquilo que você é e o que vai desenvolvendo na sua vida. Por isso que é tão importante você entender isso para compreender a importância da atenção plena e de estar no aqui e no agora. O seu corpo, a sua vida, o seu objetivo e tudo mais que você tem é a sua missão. Então, cada milésimo de segundo da sua vida, cada pessoa que te atravessa é muito importante no seu momento espiritual. E aí nós vamos entrando em contato com a nossa vida interior. Nossa, então eu tenho uma alma. Sim. O homem interior, ele se transforma quando compreende o Evangelho em espírito e verdade. Nós compreendemos então muito mais o Evangelho quando nós entramos para dentro de nós e compreendemos as nossas fragilidades, medos, inseguranças e principalmente quando a gente compreende as nossas sombras. Olha que maravilha que é compreender as nossas sombras. Por quê? Quando eu compreendo a minha sombra, eu compreendo que eu preciso melhorar em vários aspectos e principalmente naquela que me dá medo, que eu tenho medo só de olhar. E aí eu começo a olhar os outros com empatia, com amor, e eu começo a não julgar. Olha que interessante o não julgamento. O não julgamento, então, ele vai depender de quê? De olhar o outro com empatia, mas principalmente de olhar a mim. Olha como eu sou frágil. Olha como eu tenho erros, como eu tenho que melhorar. Aí eu vou diminuir na minha vida a fofoca. Eu vou diminuir na minha vida o julgamento. Eu vou diminuindo. Isso é um processo. Aí a gente vai para cultivar a disciplina, que é o 4 que eu falei. Disciplina, disciplina, disciplina. Emmanuel falou com o Chico. Mas para que disciplina, William? Lembra que eu falava então disciplina do falar? A disciplina do pensar e a disciplina do agir. Só que é ao contrário. Primeiro a gente tem que ter disciplina do pensar. Depois a gente tem que ter disciplina do falar, porque as nossas palavras têm energia. O que eu falo com o outro pode tanto ferir como acalmar o outro. Eu posso tanto destruir como alimentar. Como produzir bons frutos com a minha fala. A palavra então tem poder. Então eu preciso entender isso profundamente para entender a disciplina. O espírita não tem batismo nas águas. O batismo do espírita é então a sua transformação moral. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços. Ou seja, você já iniciou, você já começou, você já fez um esforço, você já pode ser considerado um espírita. Não precisa ser um espírito evoluído para ser espírita. Reconhece-se o verdadeiro espírita então pelo esforço, pelo início. É um esforço, William? É, porque nós vamos contra o que a sociedade pensa. Só nesses itens aqui nós já vamos contra muitos materialistas. O Kardec vai dizer então que o espírita é totalmente diferente dos materialistas. Nós entendemos o material como ferramenta de evolução, como necessário sim, como o dinheiro, a casa, o carro é necessário para a nossa evolução, mas sem apegar a estes objetos, que tudo é empréstimo de Deus. Tudo, o corpo, a casa, o carro. Então é preciso entender isso, e aí nós vamos, quando a gente começa a entender esse processo, a gente precisa, fundamental, de exercícios, aí a gente passa, de concentração. Por quê, né? Por que a gente trouxe esses exercícios de concentração? E aí eu trouxe aquela parte da prece. A prece é um ato de adoração. Orar é pensar em Deus, é aproximar-se dele. É nesse momento que nós vamos ter que entender a grandeza de Deus. Nós vamos ter que entender os nossos silêncios e os nossos gritos interiores e a conexão. Não adianta falar, eu oro, mas aí a disciplina é extremamente necessário. É importante marcarmos um horário sim para orar. No início é importante. Depois isso vai ser automático, mas para o nosso treinamento é importante esses exercícios de concentração. Lembra dos que eu passei aqui? Eles vão te ajudar, inclusive, a ficar no aqui e no agora. Então eu vou repetir, se caso você não ouviu. O primeiro, comece ficando 15 minutos sem falar nada, só escutando os barulhos à sua volta, sem ler, sem pegar no celular, sem ir ao banheiro, sem nada. Fica aí sentado. Comece com 15,
Depois de um tempo aumenta para 20, 25, até que você consiga ficar 1 hora sem fazer nada. Mas nós não estamos parados. O corpo está parado, a mente está em completo treinamento. Nós vamos entender os barulhos que nos atravessam, aqueles que nos irritam, aqueles que nos confortam, o ambiente à nossa volta. E nós vamos perceber algo que é crucial nos dias atuais. Como o tempo passa devagar, sim. Nós falamos então, ai meu Deus, passou-se mais uma semana, já é domingo, amanhã já é segunda. Porque nós estamos com tantas informações, com tantas atividades, que o tempo realmente não é percebido. Então perceba o tempo. Perceba às vezes quanto você pode fazer por você mesmo em 1 hora. Aí é o início crucial de você ficar no aqui e no agora. É o início crucial de você entender a atenção plena. E um detalhe, pessoal, a atenção plena vai te dar saúde mental, que é o que mais está faltando nos dias atuais. Então, os casos de muita ansiedade estão interligados a uma não atenção plena. Porque muitos falam, a ansiedade é o medo do futuro. Não, a ansiedade é a angústia do agora. Porque o futuro, ele só existe no seu pensamento. Então você está com uma angústia e você está projetando este medo para o futuro. Não existe o futuro ainda, porque nós não sabemos nem se estaremos aqui amanhã. O que existe é o agora. Então é a sua vivência no agora, num espaço de tempo que ainda não existe, que não é controlado por você. Se você está no aqui e no agora, vivenciando a segunda ou a terça, você está num espaço que ainda não te pertence. Ele vai te pertencer amanhã. E aí vocês podem dizer, William, mas e se eu estiver vivo amanhã e os meus problemas estão lá? Estão. E é por isso que a gente tem uma preparação no aqui e no agora. Mas até a preparação está no aqui e no agora. Se você vai ajustar a sua agenda da semana, ela está no domingo. Você ainda não sabe se ela vai acontecer. Então, faça ela ou faça a organização do seu alimento e tudo mais no aqui e no agora. Pensando no aqui e no agora. Se você desfragmenta esse momento para o futuro, você já está na angústia. Como fazer isso, pessoal? Esses exercícios de concentração são importantes. Por quê? Se você está, isso é uma percepção psíquica. Então você está fazendo aí o alimento para suas marmitas da semana, ou você está organizando as roupas, a agenda, etc, etc. Tudo isso, se você estiver vivenciando o outro dia, você não está na execução do momento presente e não está colocando a energia necessária. E talvez te falte algo neste momento para aprender. Então o aprendizado é no agora. E aí nós vamos para o próximo passo. Evite gatilhos de instabilidade emocional. Por quê? Quando a gente começa a fazer todo esse trabalho de reforma íntima, a gente tem uma bagunçada interiormente. No primeiro momento há uma bagunçada. Tudo que modifica no nosso pensamento, primeiro bagunça. Vamos observar um quarto físico que você não limpa há 1 ano. Tá cheio de livros, tá cheio de bolsas, tem objetos ali que você já não utiliza e você decide dar uma faxina. E ali tem poeira, ali tem sujeira, você vai precisar tirar todos esses objetos. Quem já fez uma faxina profunda sabe como é. Você vai ter que organizar, separar por setor, limpar o quarto, jogar água, tirar poeira, enfim. Depois doar o que você não usa mais, o que você for ficar você vai organizar, enfim. Dá um trabalho físico, na mente acontece a mesma coisa. E se você está vivendo a reforma íntima e ainda não tem como você não tem como você se equilibrar no momento que você está vendo, por exemplo, notícias ruins ou notícias de violência, não assista por enquanto. Foi isso que nós falávamos na semana passada. Evite essas coisas que desestabilizam o seu ser neste momento. Não é para nós ficarmos sem notícia nenhuma, não é isso. Quer saber o que está acontecendo na sua cidade ou no Brasil? Vai lá e leia. Olha que interessante, leia em voz alta.
Porque você vai estar treinando a sua atenção plena, você vai estar treinando a sua leitura e você vai estar dando a sua entonação. E ao fazer isso, ore por aqueles frutos da notícia que você leu, seja quem está agredindo ou seja quem foi agredido. Vamos trabalhar aí a caridade. Veja então como é um processo contínuo, necessário e importante. E aí, nós vamos para a fase de hoje. Estar inteiramente no momento presente. E aí vocês podem me perguntar, William, isso está no Evangelho segundo o Espiritismo? Tá. Tudo isso aqui está no Evangelho segundo o Espiritismo. Não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o amanhã cuidará de si mesmo. Está lá no capítulo 25, item 6. Estar presente, então, é um ato de fé. Então nós estamos chegando aqui no momento que nós vamos trabalhar a nossa fé. Você já passou por todos os outros passos. Você já descobriu e já identificou que há um espírito dentro de você. Você já identificou que há sombras dentro de você, como é difícil se modificar. Então nós vamos agora para o momento presente. E este momento presente vai nos acompanhar em todos os processos da nossa reforma íntima. Todos os processos. Por quê? É estreitamente, aliás, é muito importante, né? Vamos melhorar a fala. Para a nossa evolução. O capítulo, então, ele vai dizer assim: ajuda-te, o céu te ajudará. E ali, no item 6, observai os pássaros do céu. É um pedaço aqui do Evangelho que é muito poético, né? Muito bonito, mas traduz para nós muito sobre ficar no aqui e no agora. Não ajunteis tesouros na terra, onde a ferrugem e os vermes os corroem, onde os ladrões as desenterram e roubam, mas juntai tesouros no céu, onde nem a ferrugem nem os vermes os corrói, porque aonde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Você vai dar muito valor, muito mais valor para a sua vida interna, para os valores morais da alma. Por isso eu vos digo, não vos inquieteis por saber aonde acharei do que comer para o sustento da vossa vida, nem de onde tirareis roupa para cobrir o vosso corpo. A vida não é mais do que o alimento e o corpo mais do que a roupa? Olha que interessante. A vida é muito mais a preciosidade espiritual. Observar então os pássaros do céu. Eles não semeiam e não colhem, e não amontoam nada nos celeiros, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles? E quem é dentre vós aquele que pode, com todos os seus cuidados, aumentar a sua estatura à altura de um côvado? Por que também vos inquieteis pela roupa? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, eles não fiam. E, entretanto, eu vos declaro que nem Salomão, mesmo em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Se, pois, Deus tem o cuidado de vestir de maneira a erva dos campos, que hoje existe e amanhã será lançada no fogo ou na fornalha, quanto mais cuidado terá em vos vestir, homens de pouca fé. Não vos inquieteis, pois, dizendo, o que comeremos, ou que beberemos, ou o que vestiremos, como fazem os pagões que procuram todas essas coisas, porque vosso Pai sabe delas e sabe o que tendes de necessidade. Procurai primeiramente então o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Por isso, não estejais inquietos pelos dias de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada um basta, aliás, a cada dia basta o seu mal. São Mateus. Isso é muito importante, pessoal. Quando a gente lê, a gente pensa assim, nossa, parece algo mágico, parece algo estritamente fora da nossa realidade. Meu Deus, se eu não me preocupar para trabalhar, como que o alimento chegará à minha mesa e tudo mais? E aí os espíritos vão dizer aqui, essas palavras, olha que interessante, se tomadas ao pé da letra, seriam a negação de toda previdência, de todo trabalho e, por conseguinte, de todo progresso. Com semelhante princípio, o homem se reduzirá a uma passividade expectante.
Suas forças físicas e intelectuais estariam inativas se tal tivesse sido a sua condição normal na Terra. Não teria jamais saído do estado primitivo, e se dela fizesse a sua lei atual, não teria mais senão viver sem nada fazer. Tal não pode ter sido o pensamento de Jesus, porque estaria em contradição com o que disse em outro lugar e mesmo com as leis da natureza. Deus criou o homem sem roupa e sem abrigo, mas deu-lhes a inteligência para fabricá-los. Não se deve, pois, ver essas palavras senão como poética, uma poética alegoria da providência, que não abandona jamais aqueles que colocam nela sua confiança, mas quer que trabalhe de seu lado, se ela não vem sempre em sua ajuda por um socorro material. Inspira as ideias com as quais se acham os meios de se livrar da dificuldade. Então, olha que importante. Quando nós estamos no aqui e no agora, todos precisamos trabalhar para suprir o nosso alimento, porque isso é evolução. Mas isso, pessoal, eu vejo particularmente, William, principalmente como fique tranquilo com o que você pode controlar, o que você não pode, Deus estará no controle. A gente usa muito essa frase popularmente. E isso é um estado até mesmo de saúde mental. Nós estamos trabalhando, estamos fazendo a nossa parte, estamos pedindo a Deus, porque Ele é o nosso Pai de amparo, mas tem coisas que nós não vamos conseguir controlar. E é nessas coisas, principalmente, que nós nos desesperamos e perdemos a confiança. Porque se você está plenamente no aqui e no agora, o que você pode controlar? Está angustiado com a sua semana? Você pode controlar só o aqui e o agora, o domingo. O que você pode fazer no hoje, então, para melhorar a sua semana? Mas você não tem como controlar como vai ser a sua semana, porque isso corre por conta de Deus. E aí vem a nossa fé. Aí vem o nosso trabalho diário. E vem ainda mais a reforma íntima. O que vier, eu vou levar como aprendizado e profundidade espiritual. Nós vamos voltar mais neste tema do aqui e do agora no futuro, porque é necessário falar sempre dele. Por isso que eu falo, leia sobre a atenção plena, leia sobre o aqui e o agora. O Milagre da Atenção Plena é um livro fantástico que vocês podem adquirir, um livro que ele não é caro, ele não é espírita, mas ele traz ensinamentos muito profundos. Vou tirar uma fotinha dele e colocar lá para vocês na comunidade, também no grupo, para que vocês possam também tê-lo. É um livro barato, que muitos de vocês conseguem comprar até usado na promoção, mas leia sobre isso e leia também o Evangelho com profundidade. Estar no aqui e no agora é entender que tudo que nós temos é o aqui e o agora, principalmente a nossa mudança e a nossa reforma íntima. Vamos para a nossa meditação final, momento de estarmos totalmente no aqui e no agora, momento de entrarmos em conexão com Deus, em vibrarmos com Deus. Vamos observar uma flor. Imagine-se num campo verde, com apenas uma flor na sua frente. Pode trazer essa flor na cor que você quiser. A flor é sua. A forma que ela tem, a cor que ela tem, a sua mente que vai plasmar. O tamanho dela, observe como ela é, com todos os detalhes. Fique no aqui e no agora. Observe tudo que a sustenta. A base, as folhas. Este campo é totalmente verde. Você só observa agora a flor. Você está concentrado na flor e qualquer barulho, qualquer distração que passe, passará. Essas distrações não influenciarão o seu psiquismo, porque elas passam assim como tudo passa na vida. O barulho, o desconforto, relaxe. Relaxe o seu maxilar, relaxe o seu pescoço, a sua cabeça, tudo. Relaxe os seus ombros e se entregue ao aqui e ao agora. Observe essa flor, a delicadeza dela. E neste momento, com este relaxamento, nós vamos começar a trocar fluidos com ela. A flor tem energia e você e ela vão conversar.
Busque as energias somente aquelas que você precise. Não pegue energia a mais. Seja caridoso com a flor. Troque essas energias. Observe ela. E receba no seu perispírito apenas aquilo que você tenha de necessidade. Jesus nos ensinou a pedir, então peça a Deus que dos fluidos dela possa vir apenas o necessário. Fique apenas agora com ela e troque estes fluidos. Deus, Pai amado de infinita bondade, que momento tão especial e importante para nós, o Evangelho no Lar. Quantos ensinamentos Jesus nos trouxe e que possamos aplicá-los a cada momento do nosso cotidiano. Obrigado, Deus, pelo dia de hoje, pela encarnação, pela oportunidade. Obrigado pela família que está aqui, unidos, num só propósito, num só pensamento. Pedimos pelo nosso planeta, pelo nosso Brasil. Pedimos por aqueles que estão doentes, aqueles que vieram no nosso pensamento, que estão precisando dessa prece, que estão internados ou passando por um momento difícil, de dor, de luto, de angústia, de desespero. Ó Deus, tem misericórdia de nós. Jesus, irmão maior, obrigado. É com muito amor e carinho que neste momento pedimos a autorização para encerrarmos este Evangelho no Lar. Que assim seja. Graças a Deus. Vamos voltando lentamente, tranquilamente. Agradecendo a Deus pela oportunidade. Agradecendo a flor que fez parte aí da nossa meditação, que trouxe para nós os bons fluidos. Agradecer a você que está aqui. Deixe seu comentário, a cidade, o estado de onde você está falando. Ou um comentário já vai ajudar muito o canal. Curta também. Eu quero agradecer a cada um de vocês. Ana Martins, um abraço de Cuiabá. Ana Paula, de Cuiabá. Maria Hornes, Estados Unidos, um grande abraço. Beth Gomes, um abraço. Maria Isabel. Branca Ramos, São Paulo, capital. Isabel Manso, Deus abençoe. Vanessa Gutierrez, um grande abraço. Fatinha Viana, sempre também nos ajudando aqui, compartilhando. Iva Araújo, grande abraço. Denise, de Fortaleza, minha amiga, há quanto tempo, saudade de você, um grande abraço. Clarice Costa, Sueli Silva, Maria Cristante, de São Paulo, Praia Grande, em São Paulo. Norma Carvalho, do Rio de Janeiro, capital, um grande abraço. Maria Lúcia, gratidão. Sidney Bica, grande abraço. Ana Cristina Neves Martins, São Paulo, capital. Sheila Vilela, de Osório, no Rio Grande do Sul. Joana Dark de Jesus, de Unai, aqui em Minas Gerais, um grande abraço. Maria Solange. Conceição Costa, da cidade do Porto, de Portugal. Merci, eu acho que é isso, um grande abraço. Shirley Alexandrina, um grande abraço. Miriam Serra, lá em Paraíba, um grande abraço. Inês Melo, um grande abraço. Lara Brito, Teresópolis, Rio, um abraço. Alberto Mazola, de São Paulo, abraço, meu amigo. Antônio Lopes Júnior, de Salvador, Bahia. Elaine, de Londrina, Paraná, Deus abençoe. Renata Maria, Deus abençoe também. Ieda Alcântara, de Manaus, no Amazonas, de abraço. Kelly, do Rio de Janeiro, capital. Nelson Rocha, de Araraquara, São Paulo. Deusilene Aparecida, um grande abraço, minha amiga. Sandra Leonel, de Caruaru, Pernambuco. Natalícia Fonseca de Moraes, de Rio Verde, em Goiás. Sandra Leonel, abraço. Deus abençoe. Marlene Sodré, grande abraço, amiga, de Leopoldina, Minas Gerais. Eduardo Silva, de abraço também. Edilane Cabreira, de Fortaleza, no Ceará. Viviane Antunes, Campina do Monte Alegre, sempre aqui também. Natália Gislene, Belo Horizonte, Minas Gerais, um abraço. Cássio Gargiolo, um abraço também para vocês. O Leide Russo, também sempre aqui. Sônia Marinho, de Ilhabela, São Paulo. Vinícius Vieira Júnior, abraço.
Sabrina Prestes, um abraço. Ricardo Bermudes, da Alemanha, Deus abençoe também. Tiago também da Alemanha, sempre aqui nos ajudando, comentando. Deus abençoe. Sandra de Portugal, grande abraço. Pessoal, no arroba, se não tá o seu nome, coloca o nome, porque alguns eu não consigo ler, porque tem muitos números juntos, né? Então eu não consigo. Alba Vasconcelos, Aline Silva de Braga, um grande abraço. Pessoal, vamos terminando por hoje, que Deus os abençoe. Muito obrigado pelo carinho de vocês e até o domingo que vem, se Deus quiser.